Olá! Bom, esta é a terceira aula de reposição que eu vou passar para vocês e é a última aula de reposição. No que resta do semestre, todas as aulas vão continuar sendo presenciais, usualmente, de acordo com o calendário da universidade. Muito bem, no que vai desse capítulo 5, que é o capítulo em que a gente vê EDOs não lineares e estabilidade, a gente já cobriu essa primeira parte de ver esses 4 exemplos introdutórios, onde a ideia geral desses exemplos é chegar naquele retrato de fase, naquele diagrama que acontecia no plano x1, x2, onde tinha a família de curvas, e a gente identificar alguns pontos isolados que apareciam aí como soluções de equilíbrio. Então, hoje, a partir de hoje, eu começo a generalizar. Primeiro eu apresentei essas coisas por meio de exemplos, para saber o que vai estar acontecendo, o tipo de problemas que a gente vai estar abordando, e agora eu vou formalizar, dar os nomes adequados, os quais são utilizados na literatura, e alguns teoremas de vez em quando forem necessários. Então, começo com algumas generalidades sobre os sistemas de EDOs que a gente vai estudar nesta disciplina. Bom, comecemos então. Primeiro, 5.2.1. A gente vai estar estudando aqui os que se chamam sistemas autônomos planares. Até agora eu nunca tinha utilizado essa gíria, bom, agora estamos introduzindo ela. O que se entende por ter sistemas autônomos planares? Então, estaremos considerando os chamados, abre aspas, sistemas autônomos planares. Então, explicar um pouquinho esta gíria. O que se entende por um sistema autônomo planar? Vai ser um sistema, na verdade, todos os que a gente viu nesses 4 exemplos introdutórios são sistemas autônomos planares. Vejamos como que é a situação geral. A gente vai ter um sistema com 2 variáveis dependentes, x1 e x2, que dependem de t, e um sistema de EDOs de primeira ordem, de x1 de t igual a alguma expressão, de x2 de t igual a uma outra expressão. Então, o que está do lado direito, vamos chamar tudo isso de uma função f1 que envolve as variáveis x1 e x2. E, analogamente, o que está do lado direito na segunda equação diferencial vai ser um f2 de x1 x2. Então, esse vai ser o sisteminha que a gente vai estar considerando. Vamos nos referir a esse sistema como o sistema em A. Aliás, eu vou colocar ele um pouco mais à direita para guardar ele, tá? Vou apagar aqui, mas vou escrevê-lo de novo um pouco mais à direita para guardar ele. Vou precisar citar ele posteriormente. Então, colocamos aqui dx1 dt igual dx2 dt igual aqui f1 dx1 x2, aqui f2 de x1 x2. O mesmo que eu tinha escrito, tá? Vou estar me referindo a esse sistema de EDOs como o sistema letra A maiúsculo. E, em geral, a gente vai estar resolvendo este sistema, do ponto de vista do que acontece no plano x1, x2, em alguma região do plano R2, do plano completo. Então, onde x1, x2 vai pertencer a alguma região do plano R2.
esta é uma região. Eventualmente pode acontecer que essa região do plano x1, x2 seja o plano completo, x1, x2 completo. Pode acontecer isso. Mas a gente já viu alguns exemplos, o exemplo 3 e o exemplo 4. O exemplo 3 que a gente viu foi aquele do sistema predador-presa, né? Que tinha populações de coelhos e de raposas. Né? Nesse caso, x1 e x2 que representavam essas populações eram números positivos. Né? No pior dos casos podia até ser zero, mas x1 era maior ou igual do que zero, x2 era maior ou igual do que zero. Então a região na qual a gente estava resolvendo esse sistema de EDOs era o primeiro quadrante do plano x1, x2, não era o plano todo. Bom, então é isso que eu estou me referindo aqui, que a gente vai estar resolvendo esse sistema em alguma região do plano R2. Poderia ter outros casos em que a região seja o plano completo R2, como no caso do pêndulo, quando a gente fez o retrato de fase para o pêndulo, que foi nosso segundo exemplo, estava preenchido totalmente de curvas o plano x1, x2. Nesse caso era R2. Bom, estamos simplesmente delimitando as coisas. Então, vejamos aqui por que esses adjetivos, né, que para estes sistemas são chamados de autônomos e planares. Então, vejamos aqui. Se chamam, aqui primeiro, né, se chamam, abre aspas, né, planares, fecha aspas, né, porque possuem duas variáveis dependentes. E essas variáveis são as variáveis x1 e x2. Né? Ou seja, quando a gente representa aquele retrato de fase, com a família de curvas, né, tudo isso aparece no plano x1, x2, aparece num plano. Então, por isso que este sistema é chamado de sistema planar. Né? Se houverem três incógnitas x1, x2, x3, já não aconteceria que esse sistema seria planar, seria algo espacial. Né? Bom, isso primeiro no que diz respeito a esse adjetivo de ser chamado de planar, sistemas planares. Agora, autônomos. Isso de ser autônomos é uma gíria matemática mesmo, que faz parte da bagagem, e é bom que a gente já conheça. Então, segunda parte, abre aspas, autônomos porque as funções F1 e F2 não dependem do tempo t. Né? Todos os exemplos que a gente considerou, aqueles 4 exemplos que a gente viu, o que a gente tinha do lado direito sempre foi uma função de x1 e de x2, mas nunca apareceu o tempo t. Bom, em geral, essa situação, né, de estarmos resolvendo um sistema de EDOs, né, de primeira ordem, onde do lado direito não aparece o tempo t, que é a variável independente, né, a gíria, né, por definição, a gente vai chamar desses sistemas autônomos. Né? Todos os 4 exemplos que a gente viu até aqui eram sistemas autônomos e também planares. Né? Vocês já viram a ideia? Eu fui acrescentando esses 4 problemas de mais simples até mais complicado.
O primeiro a gente conseguiu resolver ele totalmente. O segundo, do pêndulo simples, parcialmente, apareceram umas integrais elípticas. Já o terceiro, você podia achar uma primeira integral de movimento, mas não dava para se encontrar uma solução do x1 em termos do tempo t, x2 em termos do tempo t. E já no quarto, nem sequer dava para encontrar a primeira integral de movimento, a equação cartesiana dessas trajetórias no plano x1, x2. Né? Mas então vocês podem ver que se já nesses casos a situação se tornava complexa, sobretudo no último, que era o mais complexo de todos, se estivéssemos considerando a situação onde aparece o tempo t do lado direito, se torna ainda mais difícil. Né? Então, e essa situação não vai ser considerada por nós aqui. Né? Matemáticos que trabalham isso e chamam sistemas dinâmicos, quando aparece o tempo t lá do lado direito. Tá? Mas para a gente, nesta disciplina, não vamos ver nada disso. Só sistemas autônomos, que não aparece o tempo t explicitamente do lado direito, e planares, aparece o x1, x2. Então, só para deixar as coisas claras, vou dar um exemplo de um sistema que seja autônomo, mas não planar. Então, exemplo de um sistema autônomo não planar. Eu já mencionei verbalmente isso, mas vou escrevê-lo aqui. Por exemplo, seria um sistema em que a gente tenha três variáveis dependentes, três incógnitas, x1, x2 e x3, né, como funções do tempo t. Né? Aí ela já deixaria de ser um sistema planar, mas eu quero que continue sendo autônomo. Né? Então, aqui do lado direito vai ter alguma função que envolve as incógnitas, x1, x2, x3, mas que não apareça o tempo t. Né? Aqui um f2, x1, x2, x3, e aqui f3, x1, x2, x3. Então, qualquer sistema de EDOs que possua três incógnitas, x1, x2, x3, né, qualquer sistema de EDOs de primeira ordem com três incógnitas, né, onde do lado direito não aparece o tempo t, é um sistema autônomo, porque não aparece o tempo t, mas não é não planar. Né? No Boyce de prima, se vocês dão uma fusada o que vem mais adiante, das coisas que a gente vai ver aqui, são considerados sistemas desse tipo, sim, e são importantes. E o que faz o papel análogo a essas trajetórias de fase, né, que acontecem quando a gente tem uma primeira integral de movimento, né, o que faz análogo a essas trajetórias que aconteciam no plano x1, x2, no plano, aqui acontece no espaço tridimensional, né, com eixos x1, x2, x3, e as curvas estão aí nesse espaço. Né? Mas esse é um problema posterior, digamos. A gente primeiro começa a sujar as mãos com o caso mais simples, que é o caso de sistemas planares. E no que vai ser visto neste semestre, nesta disciplina, são só sistemas planares. Né? Não vai, em nenhum momento a gente vai se encarar com um sistema não planar como se outro. Muito bem. Então, essa é uma primeira observação. Né? Estamos falando aqui de generalidades, né, sobre os sistemas que a gente vai estar considerando aqui. Então, essa é uma primeira observação. Segunda generalidade. Vamos deixar claro aqui a distinção entre sistemas lineares e não lineares. Que isso é uma coisa que vocês já sabem lá de EDO1, porque isso se define na parte final de EDO1, quando se estuda sistemas lineares lá atrás. Tá? Mas, mesmo assim, vou fazer questão de deixar isso claro aqui. Vou relembrar essa definição. Opa, não queria parar essa parte dali, que é onde temos o nosso sistema.
sistema, né, que estamos definindo ele como nosso sistema A maiúsculo. Bom, então, a segunda generalidade, né, é, colocamos 5, 2, 2, sistemas lineares e sistemas não lineares. Então, como que a gente faz? O que a gente faz é primeiro definir o que se entende por um sistema de EDOs ser linear, né? Tem uma definição bem específica que vou relembrar aqui, né? E por descarte, por eliminatória, se a gente tiver qualquer outro sistema de EDOs que não se encaixar nessa estrutura de um sistema linear, por definição vai ser chamado de não linear. Vamos lá, então, como que é um sistema linear? Né? Possui o seguinte formato: dx1 dt, aqui embaixo dx2 dt, igual aqui um coeficiente A11 x1 mais A12 x2 mais alguma coeficiente B1. A segunda linha é algo muito similar, A21 x1 mais A22 x2 mais B2. Então vamos nos referir a esse sistema como nosso sistema em B. Né? Então, esta é a definição de um sistema linear. Isso é a definição, né? Tem duas equações diferenciais, né? Uma para dx1 dt, outra para dx2 dt, e do lado direito aparece uma expressão linear. Estritamente falando, a definição geral de um sistema linear, né, para EDOs de primeira ordem, nessa definição, esses coeficientes A11, A12, B1, né, A21, A22, B2, em princípio eles podem depender do tempo t, sim, na definição de um sistema linear. Só que, por causa de que agora a gente vai estar considerando sistemas que são somente autônomos, aqueles onde não aparece t do lado direito, quando me referir a um sistema linear, vou me referir a um sistema linear autônomo, aquele onde não aparece t do lado direito, e portanto esses coeficientes A11, A12, B1 e os outros 3 da segunda linha vão ser coeficientes constantes, né? Então, esse dali então é um sistema linear autônomo. Então, a gente vai estar considerando nesta disciplina, eventualmente, principalmente os sistemas não lineares, mas vão aparecer sim, em nossa abordagem, os sistemas lineares autônomos. Então, qualquer sistema que não possuir esse formato dado em B vai ser chamado de sistema não linear autônomo. Então, qualquer sistema da forma A que não possua o formato dado em B, né? O formato dado em B será denominado sistema não linear autônomo de EDOs, né? Denominado. Vamos continuar aqui em cima.
abre aspas, sistema não linear, autônomo, porque não depende do tempo t, de EDOs. Então essa é a gíria que a gente vai estar utilizando. Sistema não linear. Beleza, então aí já vão duas observações. Primeiro, eu esclareci, o anterior, né, foi quando eu falei de que estaríamos falando de sistemas autônomos planares, essa gíria. Depois a segunda gíria, de que são não lineares, e aqui esclarecendo que são não lineares. Bom, e agora um resultado importante que vai estar nos acompanhando em todos nossos exercícios é o teorema de unicidade. 2.3. Teorema de unicidade. O que diz o teorema? Ele diz assim: se as funções f1 de x1, x2 e f2 de x1, x2, né, se essas funções f1 e f2 e as suas derivadas parciais de primeira ordem e suas derivadas parciais de primeira ordem quais seriam essas derivadas parciais de primeira ordem? Bom, seria calcularmos, por exemplo, a derivada parcial de f1 com respeito a x1. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é calcular a primeira derivada parcial de f1 com respeito a outra variável, x2. E analogamente o mesmo com a função f2. Calcularmos a primeira derivada parcial de f2 com respeito a x1 e a primeira derivada parcial de f2 com respeito a x2. A isso que estou me referindo quando estou dizendo as primeiras derivadas parciais de f1 e f2. A essas expressões que estão aqui. Então, o que diz esse teorema? Se a função f1 e f2 e as primeiras derivadas delas forem contínuas, em alguma região vamos utilizar aquela notação que eu utilizei aqui, uma região R contida em R2, onde, repito, eventualmente essa região R pode eventualmente ser o plano completo x1, x2, mas eventualmente pode ser só uma parte de um plano, um quadrante de um plano, ou até menor, uma região menor do plano. Bom, se acontecer isso, então o seguinte PVI, problema de valor inicial. Qual o PVI? Vai ser o PVI formado pelo sistema de equações dado em A, e vamos acrescentar nele um par de condições iniciais. Agora se já falo aqui. Então vai ser, por um lado aqui, o sistema aqui de EDOs de x1 de t igual f1 de x1, x2 e também de x2 de t igual a
F2, dx1, x2, tal como a gente tinha escrito no sistema de EDO-CA, só que vamos acrescentar um par de condições iniciais, né? x1 em 0 igual x2, aqui não é obrigação que seja 0, um t0. Não, x2 é um t0 igual, né? E aqui coloquemos algum par de valores, x1 0, x2 0. Né? Então, isso é um PVI, né? A gente viu na primeira parte desta disciplina, quando a gente viu a ferramenta transformada de Laplace para resolver PVIs. Bom, lá atrás, no início, eram PVIs, problemas de valores iniciais, para EDOs lineares. EDOs lineares acompanhados de condições iniciais. A gíria PVI, problema de valor inicial, não é utilizada unicamente para EDOs, também é utilizada para sistemas de EDOs. Então, falar de um problema de valor inicial também pode ser utilizar essa terminologia para nos referirmos a um sistema de EDOs que vai acompanhado de condições iniciais. Né? Então, este teorema de unicidade se está referindo a este sistema de EDOs acompanhado dessas condições iniciais. E está dizendo que se as funções f1 e f2 e as primeiras derivadas parciais delas forem contínuas nesta região onde a gente vai estar resolvendo esse sistema, né? Então, diz que este PVI, este problema de valor inicial, possui uma única solução. E daí que o nome do teorema seja teorema de unicidade, né? Então, o PVI, tanto, possui uma única solução. Então, por trás desta frase, possui uma única solução, na verdade há duas afirmações. Uma afirmação é que o problema possui solução, que existe solução para esse problema, e a outra afirmação é que essa solução é única. Né? Vou representar isso aqui com um par de desenhos, espero que ajude a esclarecer isso, então, porque não é tão óbvio. Às vezes a gente lê esses teoremas e como que lê e passa batido e não dá muita importância ao que está sendo dito. Bom, espero que o par de desenhos que eu vou fazer aqui ajude a esclarecer algo. Né? Vou aqui, por exemplo, considerar o plano x1 e x2, um primeiro retrato de fase, e aqui um segundo caso, plano x1, x2, um segundo retrato de fase. Então, essa condição inicial, esse ponto de condição inicial x1, 0, x2, 0, suponhamos que esteja aqui. Né? Que esteja aqui. Então, as coordenadas desse ponto, x1, 0, aqui x2, 0, analogamente aqui, x1, 0, aqui x2, 0. Muito bem. Então, suponhamos que a região é onde está sendo resolvido este PVI seja alguma região aqui, ó. Que essa seja a região E. Né? Eu vou tentar copiar igual essa região aqui do lado direito. Mais ou menos, né? Então, nos dois casos, né, é para resolver o PVI, né, com uma condição inicial, e esse ponto da condição inicial, claro, é um requisito, tem que estar dentro dessa região onde a gente quer resolver o problema. Então, no primeiro caso, bem comportado, digamos, né, quando a gente resolve, aparece aqui alguma curva que começou aqui. Né, começou aqui. Né?
E a setinha está indicando a evolução do ponto na medida em que o tempo t está transcorrendo. Ou seja, o tempo t não se vê explicitamente aí, mas está implícito no sentido que está dizendo por qual ponto, em que sentido está sendo percorrida a curva. Então, essa seria, por exemplo, a solução vista no plano x1, x2. Então, isso estaria em perfeita concordância com o que diz o teorema aqui. Diz que há uma solução única. E agora, propositalmente, vou fazer um caso no segundo diagrama onde não aconteça isso. Então, suponhamos que venho por aqui e que aqui de fato esteja a solução. Então, estou copiando, tá? Mas suponhamos que em algum momento da evolução dessa solução tivesse havido uma bifurcação aqui, ó. O que significa isto? Né? O que estou tentando significar com este outro caso é que há mais de uma solução, né? Que começou no ponto inicial, começou a evoluir, mas chegou a um ponto onde ele teve a escolha de continuar pela curva em preto ou continuar pela curva em azul. E aí, então, portanto, seriam duas soluções diferentes do problema de valor inicial. Uma seria aquela que está em preto e a outra seria aquela que começa em preto e depois finaliza com essa parte em azul e já deixou de ser a mesma curva, né? Alguém poderia pensar que estas coisas é difícil, digamos, que acontecem, então que tinha que ser, as coisas tinham que acontecer como diz este teorema de unicidade. Mas na verdade não é tão assim, não, né? Em EDO1, eu vou apagar aqui a unicidade, né? Vou citar um resultado de EDO1. Só por mencionar, isto é um parêntese, né? Mas só para falar que a afirmação deste teorema não é para nada trivial. Em EDO1, quando a gente vê um problema de valor inicial para uma EDO de primeira ordem, né? Então não é um sistema de EDOs, né? É, por exemplo, algo assim, de y de x, e aqui uma função de x, y. Aqui é uma condição inicial, y, quando x igual a x0 ou y0, para ser resolvido com valores de x em algum intervalo AB. Bom, isso que eu escrevi aqui do lado direito, digamos, seria a versão unidimensional do que a gente está fazendo neste outro caso, né, do sistema de EDOs. Aqui seria uma EDO somente de um problema de valor inicial, com uma condição, né? Então, lá em EDO1, né, a gente faz o seguinte raciocínio. A gente diz, olha, se trata aqui de uma EDO de primeira ordem. Como que a gente abordaria a resolução deste exercício? Bom, primeiro a gente resolve essa EDO de primeira ordem por algum método, né? Aí tem que ver se é de variáveis separáveis, se é linear, se precisa de um fator integrante, etc. Mas suponhamos que por algum método é resolvida ela. Quando for resolvida ela, aparece uma constante arbitrária no princípio, e posteriormente, quando a gente já tiver a solução geral dessa EDO com a constante arbitrária, a gente demanda que seja obedecida esta condição inicial. E com isso fixa o valor dessa constante arbitrária e se chega na solução do problema, né? Esse é o procedimento que a gente faz em geral. Então, nesse procedimento que eu falei aqui, aparentemente, nos está dizendo que a gente chega a uma única solução para esse problema. Porque tem primeiro a solução geral, que depende da constante arbitrária, e depois a constante arbitrária é fixada utilizando esta condição inicial. Tá? Mas, na realidade, isso, se o sistema for linear, é verdade. Se o sistema que está aqui for linear, isso aí é verdade. Tem uma única solução. Mas se o sistema for não linear, às vezes possui solução única e às vezes não. Ou seja, há ocasiões
em que na solução pode acontecer um tipo de bifurcação, como a que acontece aqui, há mais de uma solução, né? Há mais de uma função que satisfaz a EDO e a condição inicial, né? Há mais de uma função. Quando o sistema de EDO é não linear, pode acontecer que tenha mais. Não sempre, né? Mas existem casos concretos. Não é difícil encontrá-los, pode existir isso. Tá? Claro, onde está a pegadinha? Por que aqui, né, poderia acontecer essa situação de haverem duas soluções? E por que aqui o teorema nos está falando que não? Bom, a pegadinha está em que este sistema de EDO de primeira ordem que a gente está considerando aqui é autônomo, não aparece T, não aparece a variável independente T. Então, o análogo que eu deveria ter considerado aqui para uma EDO de primeira ordem seria um autônomo onde não aparecesse x, ou seja, seria somente f de y. Bom, e aí sim, em EDO1 você pode provar que se este sistema for autônomo, EDO de primeira ordem, etc., só há uma única solução, não tem duas, né? Então, essa observação. Bom, então, trazendo de volta esse teorema para a nossa versão aqui de um sistema de EDOs, então, para um sistema de EDOs, o que acontece é que se essas funções f1 e f2 forem contínuas, as primeiras derivadas delas forem contínuas no interior dessa região F, né, onde está sendo resolvido o problema, né, o problema só vai ter uma única solução, algo como que está no primeiro diagrama, mas não como que está no segundo diagrama. Então, esse é um teorema forte e tem implicâncias muito fortes. Então, eu vou ver isso agora, implicâncias concretas, desse teorema, para vocês verem que é bastante forte essa informação. A gente não vai ver a demonstração desse teorema, não tem bagagem suficiente, nem tempo suficiente para ver isso, mas vamos utilizar isso, né? Então, vejamos uma primeira consequência importante. Consequência importante do teorema de unicidade. Tá? Então, a primeira consequência importante é que as diferentes curvas do retrato de fase, né, neste plano x1, x2, nunca se cortam. Diferentes curvas do retrato de fase nunca, com maiúsculo, se corta. Então vou fazer um desenho, também dois desenhos, como fiz anteriormente. Um primeiro bem comportado e outro segundo não bem comportado, para esclarecer como é isso de que as trajetórias, as curvas que aparecem no plano x1 e x2 nunca se cortem. No segundo, quero mostrar um caso em que se corta. Então, como é que seria a situação, né? É para a gente pensar aqui, por exemplo, o que aconteceu naqueles primeiros 4 problemas, né, que a gente viu, que nunca se corta, né? A gente tem, por exemplo, aqui pontos de alguma condição inicial, né? Tem uma trajetória aqui, suponhamos que está bem por aqui, esta outra lá em cima, vem aqui, esta outra vem para cá, vem para lá, e vai assim, né? Aqui então começamos em diferentes condições iniciais e seguem diferentes trajetórias que nunca se cortam. Então este estaria ok, estaria consistente com o que diz o teorema, que o PDI possui uma
única solução, né? E com respeito a esta afirmação que eu digo que as trajetórias nunca se cortam, bom, façamos um desenho agora onde ela se corta. Suponhamos que temos solução aqui e outra aqui, né? E que aqui, por exemplo, vem, né, uma solução e que aqui vem outra. Então, claramente neste segundo exemplo, as duas curvas, cada uma representa uma solução do PDI, né? Se cortaram nesse ponto daí. Coloquemos algumas coordenadas, chamemos de x1 estrela, essa coordenada e aqui x2 estrela. Então, a nossa consequência importante é que o que está aqui no 1 é o que acontece e o que está aqui em 2 não pode acontecer. Tá? E como que a gente justifica que o que está escrito, desenhado aqui em 2 não pode acontecer, né? Que duas curvas diferentes do retrato de fase, que representam soluções do problema onde foi eliminado o tempo t, né? Que elas duas se cortem, né? E comecem aqui, continuam aqui embaixo, a outra começa aqui embaixo, continua lá em cima e que em algum ponto se encontraram e cada uma seguiu o seu caminho. Como que a gente argumenta? Bom, vou apagar aqui, mas vou estar utilizando este teorema de unicidade. Então, uma consequência importante do teorema de unicidade. Então, a ideia é argumentar que não pode acontecer isto por contradição. Ou seja, a gente vai falar, bom, aceitemos que acontece isto, que as duas curvas se cortem nesse ponto aí, x1 estrela, x2 estrela, x2 asterisco, etc. Vejamos que isso contradiz o teorema. Então, suponhamos, tá? Suponhamos que, de fato, as duas curvas se cortem. Aqui diz que nunca se corta, mas suponhamos que duas se cortem no ponto x1 asterisco, x2 asterisco. Suponhamos que acontecesse isso. Bom, então o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos montar um PDI, né, onde neste PDI seja obedecido o mesmo sistema que a gente está considerando, né? Então consideremos então o PDI, problema de valor inicial, dx1 dt igual dx2 dt igual F1 na primeira equação e F2 na segunda equação. Tá? Consideremos isso, né? Para ser um PDI, além do sistema de equações, precisa de um par de condições iniciais. Então, aqui x1 no instante t0, x2 no instante t0 igual, e escolhemos como condição inicial exatamente o ponto onde se intersectaram essas duas curvas, né? Ou seja, aqui vou colocar o x1 estrela e aqui o x2 estrela. Então, consideremos este problema, então.
Bom, se cortaram essas duas curvas, bom, tudo bem, aceitemos que elas se cortaram e agora montemos este sistema de EDOs para ser resolvido com essas condições iniciais, este PVI. Bom, o que o teorema de unicidade nos diz é que este PVI tem que possuir solução única, não pode ter duas soluções, né? E se a gente olhar para o que está acontecendo a partir desse ponto em diante, de x1 asterisco, x2 asterisco, nos está dizendo que há duas soluções. Uma que é esta que está vindo aqui em verde e outra que é esta que está vindo aqui em azul. Aí que está a contradição. Não pode acontecer essa situação, porque se acontecesse, a gente monta o sistema de EDOs demandando que possua por condição inicial o ponto onde se intersectaram, e o teorema de unicidade nos diz que esse problema só tem uma solução, não pode ter duas curvas saindo desse ponto. Aí que está a contradição, por isso que não pode acontecer essa interseção, né? Então, o teorema de unicidade nos diz que este PVI possui uma única solução. Então, não pode haver duas curvas saindo desse ponto. Aí que está a contradição. Então, não pode acontecer essa situação. Então, não pode acontecer no retrato de fase né, que hajam duas curvas saindo do mesmo ponto, do mesmo ponto, x1 estrela, x2 estrela. Aí está a contradição. Então, não pode acontecer a situação de que duas curvas que começaram com condições iniciais diferentes, tá, se cortaram e cada uma seguiu o seu caminho. Tá? Então, essa é uma consequência importante para a gente, na hora, um dos objetivos nossos importantes, no que a gente vai ver nessa disciplina, é ser capazes de construir o retrato de fase, se for possível, sabe? Tem casos em que a gente vai ser capaz de fazer isso completamente e outros casos onde a gente vai ter que apelar a ferramentas computacionais, mas não vai poder acontecer isso, de ter curvas que se cortam. Né? Muito bem. Então, essa é uma primeira consequência importante. E para complementar aqui, acrescento um exemplo não trivial, bem espertinho, digamos. Exemplo. Mas antes de ver esse exemplo, tá, uma observação importante, né, que talvez algum de vocês lembrem que nos 4 exemplos introdutórios que a gente fez, um deles foi o exemplo do pêndulo simples, o segundo deles, e nesse se vê umas curvas que aparentemente se cortam. Então, vou lembrar isso e vou justificar por que não está contradizendo o que diz esse teorema, porque aparentemente, né, vou lembrá-lo aqui, aparentemente se estava cortando. Então, abramos aqui um parêntese, tá? Para ver que não há nada errado aqui. Parêntese. Exemplo, caso do pêndulo simples. Nosso exemplo número 2. Eu falei para vocês que
veria com bastante detalhe, eu veria com bastante detalhe esse exemplo, porque iria citá-lo muitas vezes depois, né? Eu aqui, mais uma vez, estou citando ele. Bom, nesse exemplo, o retrato de fase, né? Tinha aqui estas curvas como que fosse um olho aqui, aqui como se fosse um olho, aqui outro olho, mais outro, aqui, X1, X2, né? O diagrama completo tem essas soluções de equilíbrio aqui, aqui, aqui. Essas também são soluções de equilíbrio, mas essas são soluções de equilíbrio instáveis, né? Aqui tem outra que vem por cima, aqui outra que vem por baixo, né? E também tem essas curvas que parecem ter um formato de elipses. Não são realmente elipses porque a gente obteve a equação cartesiana delas e não exatamente a equação de uma elipse, não, mas assim, né? Tínhamos esse diagrama. O diagrama completo, na verdade, é aquele em que estão essas curvas e também há umas setinhas, né? Umas setinhas aqui, indicando para onde evolui o sistema quando transcorre o tempo t. Né? Aqui está dizendo que vem de algum valor t inicial e quando evolui o tempo t, os pontos da curva começam a avançar nesta direção. Né? E essa direção de avanço dentro de uma curva, quando você passa de uma curva para outra que está vizinha dela, é mantida, não muda abruptamente. Não pode acontecer que se eu escolher uma outra curva do retrato de fase que seja vizinha, esteja próxima desta, não pode ser que nesta outra, a seguinte curva, a direção no tempo seja contrária. Não pode acontecer isso. Então, em particular, neste caso, isso significa que nestas curvas em vermelho, a direção tem que ser essa que está ali. A gente vai entrar em mais detalhes, tá? Quando a gente ver em mais detalhes e profundidade essas coisas. Mas, então, eu às vezes me preocupei de colocar o sentido das setinhas, às vezes não. Mas, no final, quando a gente já estiver fazendo tudo isso formalmente, oficialmente, a gente vai se preocupar sim, de colocar, se der para construir o retrato de fase, colocar as setinhas também. Né? E, bom, aqui, nesta se inverge, né, as setinhas também vão aqui. Aqui, 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 né? E por baixo, né, essa setinha dá uma volta, né? Então, por exemplo, essa setinha depois, essa curva dá uma volta, vai aqui, nesse sentido. Então, tem que ser respeitado essa direção para esta curva que está vermelha aqui. Também está seguindo essa direção. Quando esta curva dá a volta, também está seguindo essa direção. Também está seguindo essa direção. E assim vai dar a volta. E, portanto, a curva que está em azul. Tá? Então, aqui simplesmente, até agora, só refresquei a memória do retrato de fase, né, para o caso do sistema de EDOs que descreve o pêndulo simples. Tudo bem, mas por que estou citando isso? Porque assim, à primeira vista, a gente diz, olha, não, como que não se cortam? Como que não? Como é isso de que tem trajetórias no espaço de fase, né, no plano X1, X2, como é isso de que tem curvas que não se cortam? Aqui estou vendo clarinho que se corta, né? Essa que vai aqui corta com essa outra, tá? Aparentemente, né? Isso estaria contradizendo a consequência importante que eu falei aqui, que as curvas nunca se cortam. Vamos lá.
Então, coloquemos aí. Então, aparentemente, há duas curvas que se cortam. Então, agora sim vou fazer no retrato de fase somente as curvas que se cortariam. Uma seria, por exemplo, essa que vem aqui e outra essa que vem lá embaixo. Então, uma aqui e a outra aqui embaixo. Então, aqui em cima, ali, e aqui embaixo, então, esses pontos aí são conhecidos. Esse ponto aqui é π, esse aqui é 3π, esse é 2π, esse é 0, esse aqui é menos π. Então, aqui esse ponto é π, esse aqui é menos π, esse aqui é 3π, x2, x1, aqui está π, aqui está 3π, aqui está menos π, menos 3π, né? E aqui, 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 né? Então, digamos, a observação é essa, né? A dúvida que poderia vir quando a gente olha esse retrato de fase, né? Que tem esta curva e por outro lado tem esta outra curva, como se fossem duas sinusoides, né? Com um sinal trocado e que acabam cortando aí no próprio eixo x1, né? Mas na verdade, no momento em que já coloquei as setinhas, eu já deixei claro que não pode acontecer isso. Por quê? O que está acontecendo? Quando a gente faz o retrato de fase passo a passo deste sistema, que é esse que está feito aqui, né? Na verdade, cada esse arco, né, que está aqui, que liga esse ponto com x1 igual a menos π, a esse outro ponto com x1 igual a mais π, esse é uma curva já. E parou, começou aí e finalizou aqui. Aqui a situação corresponde, no caso do pêndulo, corresponde ao quadro no pêndulo em que a gente começa com o pêndulo lá em menos π, né, porque está medido a partir de θ igual a 0 aqui embaixo, e π radianos, menos π radianos são menos 180 graus, está aqui em cima, né, e foi levemente soltou e foi avançando e demora um tempo infinito e vira mais 180 graus, mais π. Então, essa é uma curva só. Começou aí nesse ponto, por assim falar, e finalizou aqui e não avançou mais. Então, não é uma curva que vinha aqui e continuava. Não, é isso aí não. Esta outra que está por baixo é o análogo, só que desta vez começa mais 180 graus, e alguém deu um peteleco, né, e começou a decair, demora um tempo infinito em chegar a menos 180 graus. É essa que está aqui embaixo. Então, começa em π, vai aqui por baixo e chega até menos π no eixo x1. É somente isso daí. Então, não é a curva toda, né? Então, a situação
esta daqui que eu coloquei aqui em cima não é uma das curvas da trajetória de fase, do plano de fase, não é uma. Aqui, digamos, estou botando grudadas mais de uma. Né? Então, vamos escrever isso. Então, mas só para deixar claro, então não há contradição, né? Não é isso de que as curvas venha uma aqui, se encontre com a outra e tenha tido a possibilidade de continuar aqui por cima ou por aqui por baixo. Não. Vinha esta curva por aqui e parou nesse ponto e pronto. Aqui parou nesse ponto e pronto. Numa primeira olhada, a gente fica com a sensação de que se cortaram as curvas. Mas é uma curva que começa aqui e finaliza aqui somente. Né? E aqui é uma outra curva que começa aqui e finaliza aqui. Né? Então, não é isso de que uma mesma curva corte outra curva e cada uma continue seguindo o seu caminho. Não é isso daí, não. Então, este exemplo não está contradizendo essa observação de que diferentes curvas do retrato de fase não podem se cortar. Mas então, só para fechar aqui, vou fazer assim aqui. Hoje aqui consigo fazer 4 diagraminhas. Então, no primeiro caso, temos uma curva que faz isso. Tá? A gente até pode colocar esse ponto inicial e esse ponto final. Isto é menos infinito e isto é mais infinito. Né? É menos π e aqui mais π. Aqui do lado, esta outra terminal aqui pode ter uma outra. Que começa em menos π mais π. Não há problema que a gente coloque o ponto, se vocês quiserem. Na verdade, se a gente colocar o ponto, ela fica no ponto, porque é um ponto de equilíbrio. Só que é um ponto de equilíbrio instável. Né? Mas se a gente escolher uma condição, colocando o pêndulo ali um pouquinho diferente, de menos 180 graus, vai ter. Aí ele já começa a entrar nesse arco de curva e vem para cá. Bom, e aqui também o análogo poderia ser a curva aqui embaixo. Aqui também a curva. Então, aqui me confundi, é π e 3π, aqui é π e 3π. Então, cada uma destas são curvas diferentes. Né? E não tem isso de que uma corta a outra, vocês vão me falar, mas esta daqui cortou essa. Na verdade, esta daqui chega nesse ponto aqui num tempo mais infinito. Então, em teoria, se começou aqui, ela nunca vai chegar neste ponto. Um tempo mais infinito. E esta daqui começou num tempo menos infinito e começou aqui. Né? Então, nunca realmente as duas se cortam. Que há o mesmo valor de t, né? O mesmo valor de t, para o qual duas curvas se cortem e depois cada uma siga seu caminho. Né? Isso não pode acontecer. Então, entre um esclarecimento, né, de que não se pode cortar duas curvas diferentes do retrato de fase em algum valor de t finito e cada uma continuar. Nunca pode acontecer isso. Pode acontecer esta aparente
aparente situação de que que se cortam, mas são curvas diferentes. Muito bem, então, dito isso, sim, agora eu aproveito para colocar um exemplo bem peculiar, né, que também vai ser uma consequência deste teorema de unicidade, né, e vai nos servir, né, para nossa formalização do que a gente está entendendo por soluções de equilíbrio. Então, vejamos um exemplo que é não trivial, mas é legal. Exemplo. Diz, resolva o seguinte PBI, problema de valor inicial. dx1 dt igual dx2 dt igual, vou começar aqui embaixo, tá? Segunda, x1 ao quadrado x2 mais 1, meu numerador exponencial de x1 mais 1 menos 2 vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, aqui x2, e no primeiro caso x1 a quarta vezes x2 mais seno de π vezes x1, x2, tudo isso menos 2. Então esse é o sistema de Gauss, claramente não linear, altamente não linear, porque aparece x1 elevado a 4, além disso aparece multiplicado por x2, aparece um seno de πx1, x2, aqui também aparecem alguns termos ao quadrado, cossíneos, enfim, é um sistema altamente não linear, tá? E que vem acompanhado das seguintes condições iniciais: x1 em 0 igual, aqui x2 em 0 igual. Quais são essas condições iniciais? No primeiro caso, x1 em 0 igual ao valor menos 1. E no segundo caso, x2 em 0 igual a 2. Então, este seria o sistema. Deixa eu revisar, se não vou ver com nenhum sinal, nem termo, x1 quarta, seno de π, x1, x2, menos 2, exponencial de x1 mais 1, x1 quadrado, x2 mais 1, né? Ok. Tá. Então, esse é o problema. Então, bom, é um sistema, é um PDI altamente não linear, né? Então, bom, eu tentei convencer vocês de que a situação real com a qual a gente vai se encontrar são sistemas de EDOs autônomos que não dependem do tempo T, que vão ser não lineares e que, em geral, a gente não vai ser capaz de resolver. Às vezes, nem sequer vamos ser capazes de encontrar uma primeira integral de movimento, uma primeira integração onde a gente obtém a equação cartesiana das curvas do retrato de fase. Às vezes nem vai acontecer aqui. Então, esse seria um exemplo desses, né? Então, se a gente não é capaz nem sequer de obter uma primeira integral de movimento, como é que aqui nos está sendo pedido resolver o PBI, né? O problema de valor inicial? Tem que ter alguma pegadinha, né? E realmente tem uma pegadinha. Vamos lá. A solução. Porque, de fato, duvido que alguém consiga resolver somente o sistema de EDOs, né, em termos de duas constantes C1 e C2. Né? Alguém muito habilidoso talvez consiga achar uma substituição mágica
que nos permita fazer isso, né? Resolver, encontrar a solução geral disto em termos de duas constantes C1 e C2 e depois, demandando que sejam válidas estas condições iniciais, se encontra o valor dessas constantes C1 e C2 e, portanto, a gente ficaria com a solução do problema. Tá? A gente não deve descartar que possa existir essa possibilidade, mas eu acho extremamente difícil. Tá? Bom, mas como que a gente aqui vai se lidar? Eu falei que tem uma pegadinha. A pegadinha é a seguinte, tá? Vou colocar aqui, propomos como solução do PDI